E o governador Wilson Lima anunciou um comitê com especialistas daqui da região amazônica para analisar os dados da Covid e orientar os procedimentos do estado em relação à Covid-19. O governador criticou quem classifica a variante P1 de variante amazonense. Não é justo que o Brasil e o mundo fique batizando ou fazendo referência a essa variante como sendo do Amazonas ou de Manaus. Não é justo que o nosso povo continue sendo taxado por isso. O vírus não surgiu no Brasil, o vírus não surgiu no Amazonas e nem por isso as pessoas ficam taxando o vírus como sendo de um país ou de cidade A ou de cidade B. Então não é justo que isso continue acontecendo com o nosso povo. E sobre o comitê anunciado pelo governo para orientar as ações de combate ao novo coronavírus, a gente vai conversar agora com o infectologista Bernardino Albuquerque, que será um dos membros deste comitê, ou melhor, é um dos membros deste comitê. Muito bom dia para o senhor já está ao vivo conosco aqui no estúdio do Manhã no Ar. Bom dia a todos os telespectadores do programa Manhã no Ar. Estou acostumada ali a entrevistar como diretor-presidente da FVS, durante muitos anos. O senhor tem uma vasta experiência na saúde aqui do Amazonas, já enfrentou várias crises, de H1N1, de sarampo e entre outras coisas. Tem uma vasta experiência que vai ser importante nesse processo do comitê. Queria que o senhor explicasse para a gente de que forma esse comitê vai atuar, que é diferente dos órgãos que a gente já tem de controle, que faz esse monitoramento também da Covid-19. Qual que vai ser a principal diferença desse comitê específico? Veja bem, esse comitê exatamente surgiu em função de conversas entre técnicos e alguns colegas da área da ciência, no sentido de trabalhar melhor, ou seja, de uma forma mais detalhada, as informações oriundas aqui do estado do Amazonas, no sentido de poder subsidiar e orientar a questão do controle local. Obviamente que tudo aquilo que for trabalhado e produzido em termos de informações, ele poderá servir também como um espelho para outras unidades da federação, para outros países. Então, o objetivo é exatamente ter esse programa de trabalho mais direcionado à questão do esclarecimento de algumas questões que vêm surgindo no que diz respeito a toda essa evolução da pandemia causada pelo coronavírus. Agora, explique para a gente, por favor, quem são as instituições ou os pesquisadores de que instituições devem fazer parte deste comitê e como essas ações são potencializadas a partir da criação do comitê. Afinal de contas, a pandemia por aqui já fez aniversário e só agora o comitê está sendo criado. Então, fale para a gente, por favor, da integração dessas instituições e como esse trabalho é potencializado com a criação desse comitê. Na realidade, como nós já mencionamos, a questão do comitê, ele não é, digamos, um comitê sob encomenda, exatamente o comitê, ela já vinha de uma forma a mais informal possível, fazendo exatamente essa interação entre instituições locais, como, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, Fundação de Medicina Tropical, Instituto Leônidas e Maria Dini, aqui também em Manaus, e a própria Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Então, essas instituições, dentro desse processo de discussão, acharam por bem unir esforços, criar exatamente uma densidade maior do que diz respeito ao esclarecimento das nossas questões, buscou também se aliar com outras universidades do país, também com pesquisadores idôneos que já vinham tendo essa articulação de uma forma mais informal, como, por exemplo, a questão da Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade de Brasília, a própria Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, em cima disso, a partir do mês de fevereiro, nós começamos a discutir algumas
linhas temáticas para a produção dessas informações, né? Ou seja, dentro dessa questão da área de pesquisa. Então, Então, Perdão, pode seguir. dentre essas linhas temáticas, uma delas, que também está chamando muita atenção e precisa ser muito bem esclarecida, são as questões relacionadas às possíveis variantes do coronavírus, né? Nós já temos aí detectada essa variante aqui no estado, né, a variante P1. Gostaria de enfatizar que isso demonstra que a vigilância genômica, a vigilância epidemiológica, ela se faz presente no nosso estado, assim como foi detectada no estado do Amazonas, poderia ser detectada em qualquer outro local do país ou fora do país, como a variante da África do Sul, da Inglaterra, dentre outras. Agora, esses números devem ser analisados de uma forma mais criteriosa, né, doutor? E a gente vai continuar acompanhando na expectativa de que isso possa balizar o serviço de outras instituições, inclusive, que, já que tudo tem começado aqui pelo Amazonas, depois vai se ir espalhando, né? Pelo menos a identificação epidemiológica. Com base no que o senhor já tem avaliado até então, a gente hoje tem uma taxa de ocupação de 81% de UTI. O senhor acredita que nesse fim de semana é possível dar novas medidas flexibilizadas já para a população amazonense? Veja bem, eu acho que isso é uma questão também dentro desse contexto de monitoramento das ocorrências, né? Eu acho que a gente tem, primeira coisa, tem que ter muita prudência em definir novas medidas, né? Nós já assistimos esse filme anteriormente, eu acho que temos que ser muito prudente, ou seja, à medida que tenhamos, digamos, já a impressão, a definição de permitir a adoção de novas medidas de flexibilização, acho que ela tem que ser muito bem discutidas, né? Eu gostaria de enfatizar que o comitê realmente ele não está direcionado, né, especificamente a essas situações, mas e sim, principalmente, de avaliar o impacto dessas situações. Né? Nós temos aí todo já o contexto do andamento da vacinação do Estado, que, diga-se de passagem, é o Estado que mais está vacinando no país, qual o impacto que essa vacina terá no que diz respeito à ocorrência de casos, no que diz respeito à ocorrência de casos graves e no que diz respeito à ocorrência de óbitos. Então, essa é uma das respostas que o comitê já iniciou todo esse processo de estudo com uma população importante, ou seja, nós vamos ter praticamente aí 60 mil indivíduos que vão compor essa população do estudo, né? Afora isso, o monitoramento dessas e genotipagem dessas cepas aqui no estado também é um ponto extremamente relevante. A própria Fiocruz Amazônia, o Instituto Leônidas e Maria Dini, hoje já tem esse trunfo, que é a oportunidade de definir ou de identificar, né, essas variantes, não só a variante que foi primeiramente detectada aqui em Manaus, mas também outras variantes que estão circulando no mundo. Então, essa é uma tecnologia também desenvolvida aqui no nosso estado, que com certeza já há propositura de ser disponibilizada para os outros países da América, né, a partir aqui do estado do Amazonas.